Bom dia, bom dia! Deus abençoe você nessa manhã de domingo. Estamos nos aproximando aí do final desse mês de novembro e você está conectado aqui por um propósito de Deus. Hoje eu vou falar sobre o poder da fé, a graça, o amor desse Jesus, a palavra que nos alimenta. Espero que você tenha tido aí uma semana abençoada. Esse domingo amanheceu aqui, pelo menos onde eu estou, um pouco nublado. E uma coisa interessante é que mesmo que todos os dias esteja nublado, mesmo que vários dias estejam nublados, o sol está sempre presente. Isso significa que, às vezes, você pode passar por situações de tempestades, de momentos escuros, mas Deus está presente. Ainda que eu não veja, ainda que quando está nublado parece que o sol não está ali, a verdade é que está. E sempre, sempre as nuvens passam e o sol vem. Então, verdadeiramente, todas as coisas, elas se encaixam. E aí você olha para trás e fala, por que eu fiquei tão ansiosa? Por que eu me desesperei tanto? Por que eu me preocupei? Por que essa preocupação? Por que eu não desfrutei um pouco mais? Porque, eu vou te dizer, Deus vai te surpreender. Ele vai te surpreender. E aí quando vem a manifestação, a ação dele, nós olhamos para trás e falamos, puxa, eu deveria ter aproveitado mais, eu deveria ter descansado mais. Esse é o nosso Deus. Hoje, eu quero falar com você sobre fé, pura fé. Fé simplesmente. Essa semana eu fui no mercado e aí, normal, entrei, fiz as compras, tranquei meu carro, quando cheguei, subi, fiz algumas compras, voltei. Quando eu abri o carro, abri na chave e quando eu dei na partida, não tinha nenhum sinal. Mas quando eu falo nenhum sinal, nenhuma luz, nenhuma lâmpada no painel. Sabe quando simplesmente acabou? E eu fiquei sem entender, porque nunca tinha acontecido isso e o carro novo, normal. Abri o capô, dei umas batidinhas depois de um bom tempo, assim, eu fui abrir o capô, dei umas batidinhas na bateria, e o carro pegou como se nada tivesse acontecido. E quando eu vinha para casa, eu fiquei pensando e perguntei para o Espírito Santo, o que é a bateria da nossa vida com o Senhor? E o Espírito Santo me falou, Leandro, é a fé. A fé é a bateria. A fé que possibilita todas as coisas. A fé que liga o carro, que liga ou que não liga. A fé é a bateria necessária para você andar, para você viver a tua vida. E é sobre essa fé que eu quero conversar com você hoje. Todos nós sabemos o que está lá em Hebreus 11:1, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fé é a certeza. Você tem certeza que você está me assistindo agora. E você não precisa fazer nenhum esforço para acreditar que você agora está assistindo, que você está vendo, que você está ouvindo. Você tem, é tão natural que você nem sabe que você acredita, porque simplesmente é. A fé é essa certeza. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Novamente, convicção. Por exemplo, eu tenho convicção que eu estou vivo e eu não preciso fazer nenhum esforço. Então a fé, ela tem muito mais a ver com uma paz,
uma certeza, um saber do que efetivamente eu ter algum tipo de esforço. E essa palavra fé, na raiz, fé é a certeza, fé em Hebreus, na raiz dessa palavra, no grego, é confiança, crença, convicção em Deus. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer é que nós precisamos dessa fé para viver a nossa vida com Deus. Porque depois nós vamos para Hebreus 11:6. Ele fala: ora, sem essa fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Por exemplo, é impossível o homem, sem entrar num avião ou sem um paraquedas, etc., voar. É impossível o homem, sozinho, sem nada, voar. Não tem como. Nunca você vai ver um homem voando sozinho. De repente, ele pode pôr asas em si, alguma ferramenta ou o que for, ele voa. Mas sem nada, é impossível o homem voar. É impossível agradar a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque Ele quer que a gente creia nele. É impossível. Quando você acredita nele, Ele se agrada. Porque nós não vemos. E ainda fala que aquele que se aproxima de Deus, porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que é recompensador, presenteador daqueles que o buscam. Se a gente volta um pouquinho em Hebreus 10, 37 ou 38, a Bíblia diz: todavia o justo viverá pela fé. Então veja, assim como é impossível um carro andar sem, estou dizendo um carro como é o caso do meu, que é um carro 2017, precisa de uma bateria, talvez em algum momento venha algum carro que não precise de bateria, mas nesse momento é impossível meu carro andar sem bateria. É impossível você ter uma vida de paz, de tranquilidade, de descanso, de alegria, se você não tiver essa fé em Deus. O justo viverá pela fé. É a única maneira de você viver. Não tem explicação. As pessoas podem... Difícil a gente debater com alguém que não entende o que a gente entende, porque não dá para explicar, não tem racional, não tem explicação. E depois, o Paulo fala, em 2 Coríntios 5:7, que nós não andamos por vista, nós não precisamos ver o Senhor, nós vivemos por fé. Não andamos por visão, que é o que é cartesiano, newtoniano, que é causa e efeito, racionalidade. Não, nós não andamos por vista, mas andamos por fé. Agora, vamos definir um pouco o entendimento dessa fé. Quando a Bíblia fala no Novo Testamento sobre fé, bem lá no fundo tem um significado de fé para algo que eu quero que aconteça. E eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas puramente, a palavra pistes ou pisteu no grego não é a fé para eu fazer coisas sobrenaturais acontecerem. Eu tenho uma grande fé, eu movo montanhas, eu movo as coisas. Aliás, diga-se de passagem que a montanha que Jesus falou que se tiver fé move montanha, é a montanha da incredulidade que a gente tem que mover do nosso próprio coração para crer nele. Veja, o evangelho moderno corrompeu a fé pura, te induzindo a acreditar que se você tiver fé, você fica milionário, a sua fé te cura, a sua fé faz tudo acontecer.
A sua fé faz a porta de emprego abrir. Veja que isso é uma coisa tão sutil que lá no fundo deixa de ser sobre Cristo e a cruz e passa a ser sobre a sua fé. O quanto você realmente é alguém diferente de mim, que sou normal, você tem uma fé que faz as coisas acontecer. Pode até ser que Deus te dê uma fé assim, mas isso aí tem um propósito, não é sobre você, é sobre o propósito que Ele quer trazer através da tua vida. Até porque a Bíblia diz que fé não vem de vós, é dom de Deus. Se alguém tem uma fé, e eu sei que existe uma fé maior, uma fé menor, porque senão a Bíblia não registraria passagens como ajuda a minha fé, aumenta a minha fé, ó, pequena é a sua fé, Jesus falou grande é a sua fé, então existe um tamanho, mas não tem a ver com a pessoa, ainda que Jesus disse, ó mulher, grande é a tua, ok, foi Deus por um propósito que deu esta fé, porque Hebreus 12, 3 ou 4, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Você entende isso? Então, o evangelho de hoje vai querer te falar que é a fé para você realizar. Olha, se você tiver fé, você move, as coisas acontecem. Pô, e aí de repente eu ouvia isso, olhava para mim, eu não tinha assim, eu não estava conseguindo fazer acontecer tudo o que eu queria. Então, e aí você já volta para você, deixa de ser graça, deixa de ser sobre Cristo e passa a ser sobre a sua fé e o que você faz para ter essa fé. E aí, homens que carregam isso, pessoas que se intitulam de grande fé e até você ver resultados, você acaba colocando muito mais a sua fé nesta pessoa do que em Deus. E você deixa de entender que ainda que um homem tenha construído um império, não foi ele não é nada. Foi puramente Deus, através dessa pessoa. Mas ela se enaltece e os outros também a engrandece, porque deixa de entender que é sobre o Cordeiro e não sobre homens. Então, qual é o grande problema desse ensinamento de que você tem fé para realizar? Se você tiver fé, você anda sobre as águas, tá, mas eu não tenho, eu vou afundar. Se você tiver fé, você abre o mar, e se o mar não abriu é porque você faltou fazer isso e aquilo e você não teve fé. Então, isso é o centro, isso é o humanismo, é o homem no centro. O grande mal disso é que você, olha bem para mim, você vai se frustrar. Por quê? Invariavelmente, as coisas que você deseja, elas não vão sair da maneira que você espera. Porque Deus não está comprometido com o que você quer, mas com o que é melhor para você. E às vezes o que é melhor para você é um fundo de poço como José. E aí, você se frustra. Por que o fulano viveu e eu não? Eu não tive fé, eu sou um lixo, que droga de servo de Deus, de cristão que eu sou. Porque você traz para você. Esse é o grande mal. E diga-se de passagem, a maioria esmagadora das vezes, se você quiser andar nesse tipo de fé que eu estou falando, você vai se frustrar. Pode ser que uma ou outra coisa aconteça, mas a maioria não vai ser do jeito que você espera. E aí você vai e fala, pô, fulano, mas você disse que... Aí o que ele vai fazer? Ele vai devolver para você. Mas é que a tua fé realmente não é fé? Aí vão dizer, é que você teve só pensamento positivo ou força de vontade, mas realmente não foi fé. E a gente tira, como no Éden, Deus da equação e passa a ser sobre nós. Então vamos lá. O que é essa fé bíblica? Sempre que você ver fé no Novo Testamento inteiro, é fé em Deus. A primeira coisa é acreditar que Ele existe. Hebreus 1:6. É necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele existe. A primeira fé que Deus te transmite
É para você crer que ele existe. Porque se você for honesto, como eu tenho sido comigo, você vai reconhecer que muitas vezes você nem acredita direito que ele existe. Você até acredita, mas não 100%. Ah, mas como que é isso? Não sei como que é isso. Tem momentos que eu vivo, que eu sinto coisas que parece que eu não creio que ele existe. Você é assim também? Eu sou assim. Então a primeira coisa, o que é essa fé? Fé nele. Segundo, é a fé, é a convicção, é a certeza do amor dele por você. Em 1 João 4,16, na versão NVBP, nova versão brasileira em português, diz que Deus nos ama porque nós já sentimos esse amor. E porque nós cremos que ele diz que nos ama. Nós cremos nisso. Eu já senti o amor dele. Eu creio quando ele diz que me ama. Essa fé é fé nele. Fé no amor dele por você. O amor indescritível, insuperável, incomparável. O amor. É fé nesse amor. É fé no caráter dele. Ele é bom, ele é justo, ele é pai, ele é amor. E é fé na palavra dele. Se diz que se eu lançar nele as minhas ansiedades, ele cuida de mim, está escrito, eu tenho fé nisso. Eu tenho fé. Eu tenho fé que ele cuida. Eu tenho fé que se eu entregar meu caminho ao Senhor, confiar nele, esse entregar é rolar, deixar ir embora no hebraico. Entrega o teu caminho, confia. Sabe o que é esse confia? Descansar, se soltar, relaxar. Entrega o teu caminho, entrega essa ansiedade, entrega essa sua responsabilidade, entrega. Confia e o mais ele fará. Ponto. Eu tenho fé nessa palavra. Isso é a fé. Não é fé para fazer o sol e a lua parar, não é fé para fazer o mar se abrir, apesar de que isso também foi fé. Mas teve muito mais a ver com o que Deus convenceu essas pessoas na Bíblia que elas podiam, do que elas arrogarem que tem uma fé e que faz acontecer. Eu acho que esses caras que fizeram esses milagres, eles estavam até com medo. Moisés estava com medo, Josué estava com medo. Mas eles iam porque Deus falava, era fé no que ele está falando. Essa é uma outra coisa. Tem coisa que não está escrito, mas ele está te dizendo. Tenha fé no que ele te falou para fazer. Porque aí eu já vou falar essa última coisa, fé no que ele diz para fazer. Aí tem a ver com eu crer em coisas que vão gerar o sobrenatural. Parte dele, não parte de mim. Parte dele. Então, ontem eu escrevi, antes disso eu quero falar aí uma coisa. Então, a fé, eu li sobre isso no livro do Loren Cunningham, que é o fundador da Jocum, que faleceu recentemente, no livro Fé e Finanças. E ele fala assim, a fé bíblica é crer no que Deus está te mandando fazer. Então ele fala, rodeia a cidade lá 6, depois 7 vezes. Eu faço. Põe o teu bordão e fere as águas. Eu faço. Não parte do homem a decisão de fazer loucuras em nome de fé. É fé no que ele está me dirigindo. Então ele fala para você, você vai ser curado. Vai lá e mergulha 7 vezes no Jordão. Aí eu tenho fé no que ele falou para eu fazer. Agora, isso não é linha de produção. Não quer dizer que se o outro lá mergulhou, eu vou mergulhar e vai acontecer. Eu já mergulhei várias vezes no Rio Jordão, não aconteceu muitas coisas que eu esperava. Não aconteceu. E está tudo bem, porque não é linha de produção.
Ah, vai lá e rodeia e é teu. Eu já rodeei coisas que não foi meu. E aí? Porque não é uma coisa indiscriminada. É lógico, mas para você saber o que ele quer que você faça, você precisa ter intimidade, comunhão com ele. E é isso. Isso é a fé para fazer o sobrenatural. Não é eu sair ouvindo que eu posso fazer qualquer coisa, se eu tiver fé, eu saio como o X-Men e vivo frustrado. Ele me diz, tira a pedra porque eu vou ressuscitar. E aí eu acredito na palavra que ele está me dando. E isso é uma loucura, é fé. Porque eu vou tirar a pedra e vai ressuscitar, eu vou pôr o bordão e o mar vai abrir, eu vou atirar uma pedra e o Golias vai cair. Ah, então eu não posso ter nenhuma decisão minha de fé sem ouvir Deus? Lógico que você pode, mas valide com ele. Ou pode e fique em paz se não acontecer. Se não aconteceu, está tudo bem. Era só uma coisa do teu coração e você como filho tem essa liberdade. Agora, nós sabemos que a fé vem pelo ouvir e não é ouvir a palavra de Deus, é ouvir o Evangelho, é ouvir a palavra de Cristo. Vá lá em Romanos 10, 17 e entenda que quando Paulo fala a fé vem pelo ouvir as boas novas, a graça, o Evangelho, as palavras de Cristo. Então, isso é o que traz fé. Agora, a verdadeira fé, ela é provada, ela é desenvolvida, ela recebe uma musculatura na espera, na demora. A verdadeira fé, e foi isso que eu postei no meu status ontem, ela nasce da demora, do silêncio, da espera, do aparente esquecimento. Você vai se sentir esquecido. É aí que a verdadeira fé brota aqui. Brota na falta de sinais, na ausência de resposta. E que aí você vai olhar para você no espelho nesses momentos e vai dizer assim, eu não tenho fé. Então você chega ao fim de você mesmo. E aí você descobre que realmente você não tem, mas que ele é a tua fé. E que aí eu não vou fazer coisas porque a minha fé faz, mas porque Jesus é a minha fé. Ele é a minha fé. Paulo disse em Gálatas 2:20, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo como ser humano, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Pela fé no Filho de Deus, eu posso. Pela fé no Filho de Deus, eu vivo. Pela fé no Filho de Deus, que é essa confiança que ele existe no caráter, no amor, na palavra e no que ele ordena, eu vivo pela fé no Filho de Deus. O justo viverá pela fé. Então essa fé é você confiar, primeiro, o teu futuro a Deus, que tudo sabe, e descansar. Fé é você confiar o teu futuro ao Deus que tudo sabe, o teu futuro ao Deus que tudo sabe, porque Ele conhece o todo, você não, eu não, e descansar. É tipo assim, eu não sei como será, mas eu descanso porque tenho fé nele, no caráter dele, no cuidado dele, na palavra dele. Segundo, a fé, essa fé em Deus, ela está além da nossa razão, como foi com Noé. Como é que não existia chuva, ninguém conhecia a chuva e Deus manda construir um navio do tamanho de um estádio e meio de futebol americano com 4 andares de altura, com a capacidade para colocar 450 Scanias lá dentro. Esse era o tamanho da arca. Está além da razão humana. Nunca ninguém ouviu falar sobre chuva. Nunca ninguém ouviu falar sobre arca. Eu não sou engenheiro naval, mas eu vou confiar no processo, na direção, na palavra que ele me falou, e está além da razão humana.
E talvez hoje, como Noé, o que você tem que fazer, o que está à tua frente, parece impossível. É algo financeiro, é uma doença, é uma situação pessoal que você tem que lidar. Mas eu creio mesmo sem saber como vai terminar. Eu não sei como vai terminar. Será que vai ter chuva? Será que vai dar certo? Será que realmente vai acontecer? Eu não sei. Mas eu creio mesmo sem saber como vai terminar, porque eu creio em Deus. Então é colocar a nossa confiança, a nossa crença, a nossa convicção em quem Deus é. Lembra do que Ele já fez na tua vida. Se eu lembrar só que no primeiro dia que eu entrei numa igreja e conheci Cristo, Ele me libertou de anos, de 2, 3 anos de vício em cocaína numa noite. Acabou, não preciso pensar mais nada do que Ele fez. Eu já tenho evidências suficientes de que Ele é Deus. Terceiro, é ter paz, fé. Essa fé nele faz com que você tenha paz, mesmo sem saber nenhum detalhe. Eu não sei como vai ser. Mas e essa arca? E quando chover? Eu não sei. Eu não sei nenhum detalhe. É o que aconteceu com Abraão. Deus falou para ele, presta atenção aqui que isso é muito poderoso. Sai da tua terra e da casa do teu pai e vai para onde ainda eu te mostrarei. Como assim? Para onde eu vou? Quando eu sair, eu vou para a direita, para a esquerda, para frente, para trás? Sai. Então, é eu ter paz, mesmo que eu não saiba nenhum detalhe. Deus deu uma instrução para Abraão, sai, e depois não falou mais nada. Mais nada. É difícil, mas é assim. E às vezes Deus te dá uma direção, você ouviu, e agora? E agora ele não fala mais nada. Ótimo, espera até ele falar de novo. Ah, mas está piorando, mas está demorando, já passou anos. Ele vai falar. Ou você pode avançar o sinal como Sara em Gênesis 16 e tomar uma atitude da tua cabeça. Abraão teria que ouvir dia a dia as orientações de Deus. É isso. Deus dá uma instrução e depois ele dá outra, às vezes ele para. E aí, se ele para, fica na última que Deus te deu. Eu não preciso saber os detalhes. Eu só preciso ouvi-lo a cada momento. E se a cada dia o que ele tem falado comigo é descansa, mesmo que pareça irracional o que você está vivendo ou fazendo, continue assim. Então, Deus se agrada quando nós confiamos nele. Você ouviu isso? Deus tem prazer quando você depende dele. Deus se agrada quando você acredita que ele vai prover. Deus se agrada quando você fala, o meu Deus vai fazer. E se não fizer, como já aconteceu comigo, eu falei, minha mãe, o meu Deus vai curar minha mãe, mas não curou. Ou curou, né? Porque a morte é a maior de todas as curas. Está tudo bem. Mas eu posso falar pela fé. Mas não quer dizer que Deus vai fazer segundo o que eu quero, ao plano dele. Então, acredite que ele não falha. E tenha fé, mesmo que vá contra tudo e todos. Tem coisas que Deus vai te orientar que ninguém vai entender. Abraão pega o filho e mata. Não adianta você querer buscar um conselho. Será que foi Deus mesmo? O que você acha? Você acha que eu mato meu filho? Então tem coisas que vai contra tudo, vai contra todos. Você precisa ouvir a voz dele. Dele. Ouça a voz dele. Siga a direção dele. Lá no Josué, para abrir o Rio Jordão, qual foi a direção? Os sacerdotes vão na frente com a arca. Não tira o olho da arca. Não tira o olho de Jesus. O Espírito Santo, Romanos 8, os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Esse guiado é como se eu te pegasse uma pessoa cega pela mão e eu guiasse ela. O Espírito Santo quer te guiar. Isso é fé. Eu não sou a pessoa mais indicada ou alguém que sabe para falar muito sobre fé, mas eu te asseguro que a maneira que eu estou te falando sobre fé hoje é a mais próxima daquilo que puramente, na essência, fé significa. Então,
existe muito mais fé no descanso do que no agito. Existe muito mais fé na entrega do que no fazer. É muito mais difícil você parar do que você realizar. Tem muito mais fé quando você para, sossega, entrega e espera, do que quando você sai. O que falta ainda eu fazer para mover, para acontecer? Falta você sair de cena e deixar Deus fazer no tempo dele. Eu quero falar para você que generosidade, entrega, é isso. Você sabia que ofertar a Deus é uma coisa que não é uma coisa que depende de Bíblia ou não? O menino lá, o Caim e o Abel, eles já foram entregar uma oferta para Deus, lá no Éden, lá em Gênesis 4. Oferta não tem a ver com dar para receber, tem a ver que eu recebi, então eu dou. A primeira oferta foi assim, eles tinham recebido. Um das primícias do rebanho, o outro da colheita, sei lá do que, eles foram levar a Deus porque eles já tinham recebido. E generosidade, eu quero te convidar a fazer a tua generosidade agora, é isso. É entregar a Deus porque você recebeu, porque Ele fez. Essa história de que venha pela fé, faça sem ter que Deus... E o Senhor faz misericórdia, mas não é isso, queridos. Você entrega daquilo que você recebeu. Porque eu recebi, eu trago o fruto da terra. E Deus quer o teu coração. O que Deus olha na generosidade? O coração. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel das primícias do seu rebanho e da gordura desse. Agradou-se o Senhor de Caim, de Abel e de sua oferta, mas de Caim Deus não se agradou e ponto. Por quê? Porque é sobre coração. Oferta fala sobre amor. Generosidade fala sobre deidade, quanto Deus é Deus na sua vida ou quanto dinheiro é Deus. Não tem essa história. Se eu consigo fazer generosidade, Deus é Deus. Se eu não consigo, o dinheiro é seu Deus. E assuma isso e ponto. É assim. Eu tenho medo, eu não consigo. Então tá, peça para Deus te ajudar. Então nesse momento nós vamos à nossa generosidade. E eu quero colocar para você o nosso Pix. E vou deixar também na descrição do vídeo. E você pode abrir agora o aplicativo do seu banco. Será que eu devo fazer a minha oferta, a minha generosidade? Pergunte ao Espírito Santo. Não faça o que você quer. Tenha o hábito de consultar Jesus, de consultar como que é isso. Feche os seus olhos agora. Se você é como eu tenho assim um hábito. Tudo que vem nas minhas mãos eu separo uma porcentagem. Tudo. Não importa se é R$1, se um dia vier 1 bilhão. Ponto. Ponto. É o meu coração a Deus. Então, se você recebeu algo, você faça agora. Ou pergunte ao Espírito Santo. Eu devo entregar? É na Lion? É para alguém? É aqui? É agora? Deus vai te orientar. Que Deus te abençoe por isso. Está aí, mas faça. Faça nesse momento a tua generosidade. Até hoje, nós não deixamos de atender uma única pessoa que entra nos pedindo ajuda. Agora uma missionária da Bahia me chamou, ela vai levar a palavra lá no sertão, ela precisa pegar ônibus, precisa pegar barco, e nós vamos ajudar ela a levar o evangelho. E você que é da Lion, você nem sabe, mas você está nos ajudando a isso. Faça. Não trate isso de qualquer maneira. Realmente, ponha diante de Deus agora, nesse momento, e está a descrição do nosso Pix no vídeo, e faça como que a gente fez hoje, crendo que Ele é provedor, que Ele é Senhor, que Ele é Jirê, que Ele supre você segundo as suas infinitas riquezas em graça, em glória, por Cristo Jesus. Até domingo que vem, ouça mais uma vez essa palavra se você puder, e que você seja cheio pelo poder de Jesus, dessa fé pura e verdadeira. Um beijo no seu coração, até domingo que vem.